Oi, gente, tudo bem? Nossa live de hoje vai ser um assunto assim que eu achei muito interessante, porque nesse mundo de hoje a gente está com tantos problemas, né? A gente está preocupada com o Covid, essa segunda onda, né? Problemas econômicos, tanta coisa. E a gente pensa assim em outros momentos, né, que o mundo viveu. E um desses momentos que o mundo viveu foi essa procura de um autoconhecimento, que as pessoas de uma geração específica procuraram esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento muitas vezes se traduzia numa jornada para países distantes, para realidades muito diferentes, né? A gente sabe que na época dos hippies, na década de 60, 70, Woodstock e outros mais, Beatles, o Oriente virou um lugar de busca de sabedoria, um lugar de busca de um outro entendimento, de autoconhecimento, com toda aquela visão oriental do budismo, da yoga, enfim. E o nosso entrevistado de hoje fez uma trajetória muito interessante na sua própria vida. Ele passou 2 anos viajando pelo mundo, quando tinha 25 anos, na década de 70, final dos anos 70. E foi a pé até o Tibete, né? E eu achei que essa história de ir a pé até o Tibete deve ser algo assim muito interessante para você poder imaginar uma pessoa fazer isso na década de 70, né? E ele resolveu agora escrever esse livro, um livro que reúne prosas e poemas e fotografias sobre o Tibete daquela época. E eu sei lá, eu achei que a gente podia ter assim uma viagem muito interessante hoje com essa viagem para o Tibete, tá bom? É o Luiz Olavo Fontes, conhecido como Lui, poeta, escritor, roteirista. Ele publicou em torno de 18 livros já, e esse é o último livro dele. Eu vou entrar aqui porque ele faz parte daquela geração, sabe? Aquela geração mimeógrafo. Se bem que ele disse, eu nunca usei mimeógrafo. Pois é, mas é aquela poesia marginal, que tinha o Chacal, o Pedro Bial, todo mundo fazia parte dessa trupe. Então vamos ver aqui se ele já entrou. O Luiz está aqui. E é interessante que eu conheço o Luiz há muitos anos, mas não nos vemos há muitos anos também, né, Luiz? Como vai? Tá bom? Tudo bom, Márcia? Tempão mesmo, né? Muito tempo, hein, Luiz? Prazer em estar com você. Falei com a Vivi, sua mulher, hoje. Prazer. Ótimo. Ela está me ajudando aqui, porque eu sou meio devagar nessas coisas. Assim, é sempre mais difícil. Pô, mas essa coisa da tecnologia, nós que somos analógicos por natureza, temos que nos acostumar com essa realidade digital, né, Luiz? Já está caindo tudo aqui, tá vendo? Vou ficar assim mesmo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus, está tudo ótimo. O Luiz Tá bom. estava falando agora na nossa cultura, como foi uma época, né, no final da década de 70, que você fez essa sua viagem até ao Tibete. Como é esse momento, né, naquela época, as pessoas queriam muito conhecer o Oriente, né? O Oriente se descortinava como uma nova fronteira da própria realidade, do autoconhecimento. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho por que você fez essa viagem tão diferente, vamos dizer assim, e tão necessária naquela época. É verdade. Eu tinha acabado a faculdade naqueles anos, eu tinha feito 2 faculdades, economia primeiro, depois eu fiz letras. Por isso que eu entrei no mundo da poesia e tal. Namorei a Ana Cristina César, que era minha colega lá na Letras da PUC. A gente fez, junto com o Cacaso, era nosso professor. Então, nós fizemos um livro juntos, eu e o Cacaso, naquela época. Então, eu estava muito envolvido com a poesia. Mas, por outro lado, eu estava também envolvido com essa coisa do Oriente, essa coisa dessa nova cultura, nova maneira de ver o mundo que havia naquela época, muito fortemente, né? Então, eu tinha sempre essa ideia de um dia eu vou para a Índia, que eu conhecia gente que eu tinha conhecido em Londres, pessoas sempre diziam, não, tem que ir para o Oriente, tem que conhecer a Índia, é outra visão de mundo, é outra maneira de ver as coisas e tal. Mas eu não sabia nada sobre eles, nada. Nada. E eu tinha uma paixão também pelo Marco Polo, que era um livro que eu lia desde criança,
que é um viajante que sai de Veneza e vai até a China por terra. Então, a minha ideia era viajar sempre por terra. E eu quis fazer o itinerário do Marco Polo, ou seja, sair de Veneza e ir até a China. Evidentemente que não era possível naquela época, porque a China estava fechada. E o Tibete também estava fechado, isso que eu queria falar também. Porque, na verdade, eu não consegui chegar até o Tibete, que era impossível. Mas eu consegui ficar cercando o Tibete, porque tinha uma parte do Tibete que estava na Índia e outra parte que estava no Nepal. E eu fui até a fronteira do Nepal com o Tibete, que foi essa caminhada a pé que se fazia naquela época, de uma cidadezinha chamada Pokhara até a fronteira do Tibete. Agora, eu queria dizer isso, que eu não sabia nada, foi toda uma viagem de aprendizado, sabe, Márcia? Eu conheci assim a religião indiana, que eu também, o hinduísmo, que eu também não conhecia muito. Conheci também o taoísmo, o budismo, principalmente o budismo e o hinduísmo. Na parte mais baixa, que é a fronteira com a Índia, eles são hinduístas. Na parte mais alta, que é o Himalaia, eles são com essas religiões todas diferentes, essa cultura também. Uma coisa que ficou para sempre na minha vida. Inclusive, Ô, assim, Luiz, eu fico essa peça... Diga, Oi, diga. oi, Luiz. Eu fico imaginando que houve muita influência dos Beatles, né, nessa vontade de se conhecer o Oriente, por causa que eles fizeram toda essa transição também, né? Eles apresentaram essa cultura muito na música, né? E a juventude da época se ligou direto nisso. Eu me lembro muito dos Beatles fazendo tudo, o Paul McCartney, o John Lennon, todos eles muito curtindo essa coisa, né? Do Com, budismo e do Oriente. com certeza, Márcia. Eu era bitomaníaco total. O primeiro disco que eu comprei na minha vida foi dos Beatles, com 11 anos de idade. Os Reis do Iê, Iê, Iê. Hard... Então, os Beatles, claro, tiveram influência importantíssima nessa ideia de conhecer a Índia, conhecer a religião indiana. E eu queria dizer uma coisa, essa caminhada a pé até o Tibete, porque quando chega assim na fronteira do Tibete, já é o Tibete, do lado nepalês do Tibete. E quando você chega lá, a meta da minha viagem foi um santuário que há no Himalaia, que chama Muktinath, que eu já sabia lá, o pessoal contava e tal, que é um santuário que é tanto budista quanto hinduísta, mas é mais hinduísta, porque é numa caverna no Himalaia, pertinho ali da fronteira do Tibete, que sai do mesmo buraco um jato de fogo e uma nascente de água. Então, é fogo e água do mesmo lugar. E, para os indianos, isso era Shiva, porque Shiva é um deus que mora no Himalaia, tem a trilogia indiana, né? Eu aprendi isso tudo lá, nem sabia nada. Eles têm 3 deuses principais, que é Brahma, o deus criador, Vishnu, que é o deus preservador, e Shiva, que é o deus transformador. E dessa dialética entre o transformador e o preservador é a nossa vida aqui na Terra. E o Shiva é representado assim, por forças muito fortes, como o vulcão, o fogo, porque são coisas que transformam a natureza, né? E é uma metáfora de que ele também transforma as nossas existências, né? E esse lugar é engraçado até porque eu demorei, eu acho que 12 a 13 dias caminhando, desde a parte baixa do Nepal, saí de 800 metros, e se atravessa 4.500. Esse lugar fica mais ou menos 4.800 metros, mais ou menos, Muktinath, que é onde tem esse santuário. E eu estava em Portugal, eu fui visitar os meus filhos em outubro do ano passado, novembro, há um ano atrás. Tem 2 filhos morando em Portugal. Fui lá visitar eles. Aí estava num hotel, tinha uma arrumadeirazinha com um olhinho chinesinho, assim,
E eu achei que ela era brasileira, tem muito brasileiro lá trabalhando. Comecei a falar com ela, ela não entendia português. Aí eu falei com a outra, que era uma loura ucraniana, que também tem muito lá. Ela disse, não, ela não é brasileira, não, ela é nepalesa. Olha, Eu falei, eu estou escrevendo um livro sobre o Nepal, estou quase acabando, tal. Que o livro ia até sair em março, né? Por causa da pandemia que atrasou. Aí eu falei, mas de onde você é? Ela falou, sou de Pucara. Eu falei, eu fiz uma caminhada de Pucara até Muktinath, o santuário de Shiva, tal, da caverna. Aí contei do fogo. Ela olhou para mim e falou, nossa, você foi lá? Eu também fui, só que hoje eu fui de ônibus, demorou 8 horas. como as coisas mudam, hein, Luiz? Mas Como eu as coisas mudam. não Agora, tinha meu tempo, não tinha nada, nada, Ana, nada. você sabe que eu estava lendo o seu livro e você é muito interessante que você coloca fotos da época, né? Exatamente. E mistura prosa e poesia. Muito interessante essa mistura que você faz, porque você tem uma visão objetiva do que você está vendo e vivendo, e tem uma visão introspectiva do que você estava sentindo, vivendo aquilo tudo. Então, é muito interessante você ler o livro, porque você vê essas duas visões, vamos dizer assim, né? Agora, Exatamente. eu falando também que um brasileiro para chegar lá, a dificuldade que foi também de viver ali, né? Porque você conta que você só tinha uma sacolinha nepalesa, né? Que você usava, né? Isso? E não carregava muita coisa com você, não carregava quase nada. E o frio, né? A gente fica. Tudo bem, tem verão e tudo, mas o verão de lá não vai ser um verão muito agradável para quem está acostumado a viver no Rio de Janeiro. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua sobrevivência realmente lá. Tá. É isso mesmo. Eu estava viajando na Índia antes disso, antes da caminhada, né? Que é a segunda viagem. E aí eu estava só com roupa de verão, porque a Índia é um calor danado, né? Uhum. No verão chega a fazer mais de 50 graus no norte. Mas aí eu cheguei na fronteira lá do Nepal, dessa vez, por volta, fui por Darjeeling, que é aquela cidade do chá Darjeeling, sabe? Ele, E claro. era março. E março ainda é final do início da primavera. Ainda eu senti um frio desgraçado. Falei, meu Deus, como é que vai estar Katmandu, que eu já conhecia. Aí eu cheguei em Katmandu, tive que ir no primeiro dia numa loja e comprar um monte de casaco. Comprei casacos nepaleses, claro, uns suéteres, feita com a lã daquele boi de lá, que é o iaque, né? E comprei casaco, tudo, e já me preparando para a caminhada, porque quando você está na parte baixa, é até quente, é até agradável, não é? Chega a ser quente porque era março, era final do inverno, estava fresquinho e tal, mas à medida que você vai subindo, vai ficando muito frio mesmo. O que eu fiz? Eu peguei um saquinho assim para botar nas costas, também nepalês, deixei minha mochilona lá embaixo, guardada num storage desses lá que tinha muitos, e fui com um saquinho nepalês que eu só botava os casacos dentro. Porque eu saí de jeans e camiseta e tênis. E dentro do meu saquinho tinha suéteres variadas, 2 ou 3, e um casacão maior, e um saco de dormir, para eu poder dormir, que eu aluguei, porque eu não tinha esse saco. Era um saco de dormir que você podia dormir na neve. Então, isso eu até levava do outro lado, assim, era um saquinho atrás com essas coisas, meias, né? Também tinha 2 meias, 2 cuecas, mas só tinha uma calça, e que era uma calça jeans boa, assim, e casacos eu levava. Então, à medida que eu ia subindo, ia ficando cada vez mais leve a minha bagagem, porque eu ia vestindo os casacos e praticamente não tinha nada. Mas eu fui E com sapato só, nem. a alimentação? Como é que era a alimentação? Isso não sei como é hoje, acho que hoje é tudo diferente, mas no meu tempo você tinha que se hospedar na casa dos nepaleses. Não havia hotel nenhum. Você andava, e cada vilarejo, o cara mais rico, quartos, ou dormitórios, né? Porque eram camas contíguas, assim, para você dormir. E você comia a comida deles.
que, sinceramente, não era muito agradável. Era, em geral, arroz. O que era dele? Ah, A comida era arroz com dal. Dal é uma espécie de lentilha amarela, assim, como se fosse um feijão deles, mas com outro gosto. Mas o negócio é que não tinha carne. Eu falava, como é que eu vou subir o Himalaia sem comer um bife? Sem comer, eu não vou conseguir, eu era totalmente carnívoro. Aí perdi isso um pouco na Índia, porque fiquei em vários lugares vegetarianos e aprendi que é ah. possível viver vegetarianamente, que é coisa que eu não sabia também. Mas a comida é ruim, o tempo inteiro é ruim. Você come arroz e esse negócio e mais nada. E quando você chega no Tibete, aí tem umas comidas tibetanas, que são iguais, tanto do lado tibetano quanto do lado nepalês, que é um chá com leite e sal que eles comem. Leite do iaque. Uma coisa muito grossa. Tem também um tsumpa, que é uma espécie de porridge, que é mingau para você tomar de manhã, com farinha de trigo, assim, mas também não tem gosto de nada. E lá tem mais. Você consegue comer uma carne, às vezes de carneiro, mas muito ruim. A comida é muito ruim, muito ruim. Eu acho que eu emagreci Então, mais pela pois é, comida do que deve ter. pela. Oi, desculpa, eu não ouvi. Deve ter emagrecido muito lá, né, Lui? Emagreci Tá mesmo. me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora, e ficar doente lá deve ter sido um problema. Você teve um acidente nessa sua viagem, né? Pois é, tive. Você sabe, Márcia, eu tinha tanto medo de ficar doente, principalmente na Índia, tem hepatite, cólera, aquelas doenças todas que todo mundo pegava com a água, e que eu não fiquei doente nenhuma só vez. Nenhum resfriado eu peguei, em mais de quase 2 anos viajando. Acho que era o medo tão grande que eu não fiquei doente nenhuma vez. Eu tive, assim, muitas estômago desarranjado e diarreias por comidas horrorosas, mas isso passava em 2 ou 3 dias. Infecções intestinais, digamos assim. Mas foi o máximo que eu tive. Agora, eu tive esse acidente quando eu estava lá saindo desse santuário de Muktinath, já voltando numa cidade próxima, a cidade mais próxima desse santuário. Esse santuário é no meio de uma caverna, no meio do nada, só tem um mosteiro budista lá, tibetano, e o lugar lá onde você vê, fica todo mundo rezando lá para o fogo e a água saindo lá do mesmo buraco, né? Mas não tem nada lá. A cidade mais próxima é a cidade de Jarkot, chamada Jarkot, que nesse dia é incrível. Eu tive assim, perigo de morrer 3 vezes. E no final, no mesmo dia, eu tive o acidente que eu quebrei o meu braço. Mas primeiro eu estava tirando foto, eles detestam fotos, e fui tirar uma foto de um tibetano incrível, com cabelão, assim, uma faixa na cabeça, carregando uma tora nas costas, entrando num portal. Era assim, uma coisa linda essa foto. Aí eu já peguei a máquina, fui mirar no cara, o cara saiu para cima de mim com a tora para bater na minha cabeça. Aí eu vi que eu não podia tirar a foto, baixei a máquina e fiquei rindo para ele. Falei, bom, pelo menos eu vou morrer sorrindo. Aí o cara veio com a coisa, pum, parou assim a 1 milímetro da minha testa, não bateu e saiu com raiva. Falei, quase que morri, né? Aí continuei andando nessa cidade mais um pouco. Aí vi um garotinho treinando arco e flecha no quintal da casa dele. Eu estava em cima, assim. Falei, olha que coisa incrível, vou tirar uma foto disso. Aí o garoto me viu, pegou o arco, virou e apontou para mim. Mas eu consegui tirar essa foto, eu botei no livro. Mas o garoto com um arco, uma flecha de verdade. Se ele desgostasse, poderia me matar também, né? E no mesmo dia, de noite, eu fui sair de uma casa, tinha que pular um muro, que é uma coisa complicada que tem lá. As casas têm muros altíssimos por causa do vento, que tem um vento constante, com mais de 100 quilômetros por hora o tempo todo. Imagina. Então, as casas não têm porta, porque o vento penetra pelas frestas. Então, eles fazem umas muralhas assim, enormes. Você tem que subir a muralha e descer do outro lado, e a casa é toda lá dentro dessa muralha para se proteger do vento.
era muito tarde de noite, uma noite sem lua, não vi nada. Eu subi o muro, quando desci pelo lugar errado e caí lá de cima. E o muro tinha Nossa, uns 5 metros de altura. Então eu tive que botar a mão na frente, quebrei o braço. Só que eu estava lá no fim do mundo, né? Aí foi complicado. nossa. Até eu chegar no hospital foi difícil. Foi uma chegar no hospital. Você conta no livro que você já estava com o braço ficando roxo É, e porque foi uma demorei que isso. atendi no hospital. Olha, É, realmente foi uma ali eu, sobrevivência. Podia ter perdido o braço, né, Luiz? pois é, ali eu fiquei com medo de perder o braço mesmo. Porque depois de 2 dias eu fui para uma base militar nepalesa, na fronteira com a China, do Tibete, né? E lá mostrei lá para o comandante da base, consegui chegar até ele, e eu mostrei o braço, que eu não via há 2 dias. Quando eu olhei, meu braço estava preto, tão roxo, assim, Nossa. tão escuro. Eu falei, caramba, e era o braço direito, né? Eu falei, nossa, nunca mais vou conseguir escrever na vida, né? Mas aí ele olhou aquilo e falou, tem um avião amanhã para Pucara, você pega esse avião, tá? Chega aqui, tá hora. Aí, na mesma hora que ele viu meu braço, ele me botou no avião. E foi engraçado também, porque esse avião demorou 16 minutos. Contei no relógio. Eu tinha andado 12 dias para chegar ali, né? Em 16 minutos ele voltou para o mesmo lugar de onde eu tinha saído. Pois é. Tem a graça da caminhada, né? A graça da É, caminhada. Agora, Luiz, você esteve perto de Lumbini, a terra de Siddhartha Gautama também? tive. Na minha entrada, a primeira vez que eu fui, eu entrei pela fronteira da Índia do Norte, ao lado de Lumbini. Mas não tinha nada lá, eu não cheguei a visitar Lumbini, não. Eu passei ao lado, as pessoas diziam, olha, não tem nada muito interessante lá, não sei o quê. Acabei não indo a Lumbini, apesar de que eu passei assim a 10 quilômetros de Lumbini, na minha primeira viagem. E eu também não estava muito ligado nisso ainda, porque tinha acabado de chegar, né, na Índia, estava meio chocado assim, com o choque cultural da Índia. E a minha primeira ida ao Nepal foi meio para fugir da Índia. Eu estava com Ah, medo daquela multidão na rua, todo mundo dormindo na rua, todo mundo, é sabe, uma coisa. Eu já tive na Índia, é meio assim, a gente fica muito impactada com o volume de pessoas o tempo todo, né? exatamente. É muito. Agora, eu estava lendo sobre o Nepal. O Nepal tem uma das maiores densidades de habitantes por quilômetro quadrado também da região, né? O Nepal também é muito populoso. Pois é, também é. Hoje em dia, cada vez mais. O Himalaia era todo ocupado, mas no meu tempo, você sabe que você não notava muito isso, Márcia? É, né? Katmandu era uma cidade muito pequena na minha época. Eu andava ela toda de bicicleta, não a pé, mas dava para andar, e lá é plano, né? Porque lá é um vale muito bonito, cercado de montanhas. Dizem até que aquilo era um antigo lago e que Brahma chegou e empurrou a madeira e a água foi embora. E ficou só o fundo do lago. Por isso que é tão poluído também, porque é como se fosse uma bacia, assim, hoje tem milhares de carros, tudo a diesel, aquelas vans, ônibus. O troço não sai de lá, fica uma poluição, que é um buraco cercado das montanhas. E lá dentro tinha 3 cidades. Tem, né? Que parece que hoje elas estão se unindo, se juntando, porque é tanta gente que foi para lá, e então virou uma coisa ocupadíssima hoje, que não era assim no meu tempo. Eu ia, que são 3 cidades, Katmandu, a outra é Bhaktapur, ou Bagdaon, uma é em hindi e outra é em língua nepalesa, e a outra é Lalitpur ou Patan. Patan, que é na língua nepalesa. As 3 lindas, tem praças assim, maravilhosas. Mas até outra coisa que me animou a escrever esse livro foi o terremoto que houve em Pois é, 2016. eu ia te Caiu, falar isso. Você teve naqueles lugares todos, né? Deve ter sido assim triste ver aquele terremoto que destruiu tanta coisa lá, né? pois é. Pra E lá, eu então. sei que muitas coisas muitas fotos que eu tirei de templos, pagodes, não existem mais.
Eu soube que estão reconstruindo alguns e tal, mas acabou virando fotos históricas, porque caiu tudo, Márcio. Foi 7,8, 8,2, né? Uma coisa absurda o terremoto lá. Derrubou tudo. Morreu gente para burro, foi uma coisa horrível. E, ô, Lu, como é que você descreveria o lepanês, hein? Como é que eles são? Eles são nepaleses? Eles são pessoas assim desconfiadas ou são acolhedoras? Como é que eles se relacionam com os estrangeiros? E você sendo brasileiro, porque tinha muito estrangeiro naquela época lá, né? Muito estrangeiro, né? Muitos europeus e tudo, principalmente europeus, né? Como é que era essa relação lá entre vocês também? Olha, entre nós e os europeus, era como se fosse uma comunidade, né? Eram os ocidentais todos reunidos, todos jovens, todos mais ou menos com a mesma ideologia, querendo as mesmas coisas, e era muito legal isso, porque mesmo você estando sozinho, eu viajava sozinho, mas eu nunca ficava sozinho. Sempre arrumava amigos e para dividir quarto, que fica mais barato, né? E ou namoradas, e era muito fácil, muito legal. Já o nepalês, eu acho que você tem que pensar assim, que eles são um povo da montanha. Uhum. Como todo povo da montanha, são meio desconfiados, são meio quietos, né? Pensa no mineiro, assim, uma coisa. Eles não são aquela coisa aberta, como, por exemplo, os indianos são. Além de que os indianos têm a vantagem, pelo menos a classe média e classe alta, de falar em inglês. Então você pode se comunicar com eles. Eles Uhum. perguntam tudo para você. O tempo inteiro falam com você, até um pouco demais, né? Os nepaleses não, eles são fechados, são calados, mas são muito simpáticos, assim, muito servis, sabe? Eles querem que você se sinta bem no país deles, eles te tratam bem. É muito difícil. Agora tem muitas tribos, né? A coisa varia um pouco dependendo da sua caminhada lá, do lugar que você vai, porque tem tribos diferentes que agem diferentemente, né? Claro. Depende da sua cultura. Eu sei que eu não conheci tudo, conheci algumas partes só do Nepal, mas é um povo amigo, assim, podemos dizer. Ainda que não seja um povo aberto, simpático e tal. Mas são um povo bem legal, assim. É. Não é tipo. Ô, Lui, eu estava lendo no seu livro também, era a época de muita droga também, né? A gente sabe que foi depois da Guerra do Vietnã, a juventude estava naquele momento, né, de experimentação, e você, no seu livro, você fala muito também sobre drogas, né? E isso é forte lá nesse momento lá no Nepal, entre todos os que faziam essas caminhadas, né? Exatamente. Havia isso também. E era uma coisa mundial, né? Porque todo mundo tomava as mesmas drogas e, e o Nepal tinha essa vantagem que era praticamente liberado as drogas lá. Por isso que era meio uma meca das pessoas saírem de seus países onde drogas eram reprimidas ou proibidas, e principalmente aqui no Brasil, né, que era uma ditadura militar, né, e tudo proibidíssimo lá, era totalmente liberado. O rei do Nepal, na minha época, ele dava uma cesta básica para todos os nepaleses, em que ia um tabletão de haxixe com carimbo real lá, pac, assim, que eles davam para as famílias passarem um mês, junto com as comidas, ia um negócio de haxixe junto, né? E o povo mesmo fuma o tempo todo. O geral maconha, o haxixe, um pouco ópio também. Mas ópio mais nas montanhas, mais difícil. Outros países fumam até mais. Uma coisa a ver com a altitude? Tem alguma coisa a ver com a altitude? Onde tem isso é a Bolívia, né? Assim que o pessoal toma cocaína para conseguir ficar bem na altitude, né? Mas lá não, as drogas não tem a ver com altitude, não. O que eu acho que aconteceu muito lá, que foi um problema, foi o negócio da heroína, né? Porque muita gente ia para lá para ter acesso fácil à heroína, que é muito barato, era muito barato e era muito caro na Europa. Então,
muitas pessoas ou se viciavam, ou então já eram viciadas, iam para lá e ficavam criando uma comunidade de viciados em heroína. Eu até falo isso de passagem no livro, e que principalmente em Katmandu, né, que era um pouco chato, assim, porque os caras iam ficando cada vez mais miseráveis Esse é e alguns deprimente. deprimente, é meio deprimente, exatamente. Mas É, havia isso também lá, ainda havia isso. Mas tinha um lado recreativo, engraçado também, que era divertido também. Era tudo liberado, em todos os lugares. Você entrava num restaurante, estava todo mundo fumando. Mas isso acabou pouco tempo depois que eu fui, quando houve aquela coisa antidrogas do Reagan, principalmente da Thatcher e do Reagan, tal, contra as drogas. O Nepal também passou a proibir drogas. E a Índia também, que a Índia também era meio liberada em alguns estados, como Rajasthan, e não, e tem depois foi proibido também. uma mudança geopolítica, né? Eles É, deixaram de ser monarquia, viraram república, né? Depois é. união com a China, né? A dominação da China. Então teve toda uma mudança também que deve ter influenciado nesses usos e costumes, né, Luiz? Com certeza, com certeza. Eu não sou muito especialista na história atual do Nepal, eu não acompanhei. Eu sei que teve um sobrinho do rei que quis tomar o poder, que matou metade da família, Márcia. Você lembra disso? Eu me lembro, foi um escândalo. Foi Foi um muito. escândalo. Aí depois esse cara caiu também, e aí entrou uma república, houve uma guerrilha comunista também que tentou tomar o poder, né? Não sei se conseguiu. Hoje eu acho que é uma espécie de democracia, né? Tem votação e tal, mas é meio confuso. Eu não sei direito como é que está o Nepal hoje. Está bem diferente da minha época. Eu fico pensando também que você, no livro, você fala que você comeu frutas tropicais que você nunca pensou que ia encontrar por lá, É né? É verdade. sobre isso. E também tem aquela história do sal do Himalaia, né? Que a gente então compra tanto aqui o sal rosa. Eu já vi muita gente falando, mas como sal do Himalaia? Mas é porque. Fala aí você bota até tudo isso no livro, né? Eu conto, é. Pois é, porque as pessoas não sabem, né, que o Himalaia aí é uma coisa geológica, né? O Himalaia foi feito assim, no contato, né, no encontro das placas tectônicas da Índia com a da Ásia. E foi um choque tão forte que subiu o Himalaia com esse choque. E ali era o mar antes, no fundo estava o mar. Então, sal do mar, corais que estavam no fundo do mar, subiram nesse choque entre as placas tectônicas e foram para o alto do Himalaia, longíssimo do mar hoje em dia. E você lá em cima tem sal marinho, puríssimo, né? Porque está ainda mais a 8.000 metros de altitude, ou 7.000, quer dizer, sem impurezas, né? Então é um sal excelente mesmo. E tem corais também. As tibetanas se vestem com um colar de coral. Eu achei Até isso eu tão tinha um livro de poesia que eu fiz depois, que é tão, porque são as mesmas letras, né? É brincadeira. Colar e coral. São as não, mesmas letras. e eu achei interessante elas usarem colar de coral, né? Uma coisa que a É, gente mais imaginaria no alto do Himalaia, alguém usar coral do Himalaia, né? é. Aqueles vermelhinhos, sabe? Vermelhinhos e amarelos. Elas usam e é lindo. Elas trabalham eles, né? Fazem desenhinhos e tal. Mas é pedra, né? Para elas é uma pedra diferente. Coral no alto do Himalaia, longíssimo do mar, 2.000 quilômetros do Oceano Índico ali. E Mas ela, as frutas. as frutas também era fruto da minha ignorância, né? Que eu não sabia que na Índia tropical se comiam as mesmas frutas do Brasil. Até foi lá que eu descobri que a manga era indiana originalmente, os portugueses que trouxeram para cá. A jaca era indiana originalmente, os portugueses que trouxeram para cá também. O coqueiro também é indiano, não havia coqueiros no Brasil. Você vai no Nordeste pensar isso, né? No Brasil existiam cajueiros nas praias, que os portugueses levaram para a Índia.
Hoje a Índia é a maior exportadora de castanha de caju do mundo. E caju é brasileiro, né? É surreal isso. Abacaxi é top no Brasil. Os portugueses levaram para lá. O melhor abacaxi que eu já comi na vida foi no Sri Lanka. E o abacaxi é brasileiro. Como o amendoim também, que tem no mundo inteiro, né? É Brasil. É muito interessante isso. Mas eu cheguei lá no Nepal, era banana, mamão, manga, igualzinho Brasil, igualzinho. Eu não sabia. Tem a goiaba também, eu estou imaginando? Tem goiaba também, tem goiaba. Eu até reclamava que, poxa, aqui tem todos. Eles não fazem goiabada e não fazem doce de banana. Não, né? Sentia uma falta de uma goiabadazinha. Seria realmente. Agora, Lu, você depois nunca mais quis voltar lá no Tibete, no Himalaia? Ficou com as recordações e não quis ver agora como é que tá, não, né? Não, não quis ver, não, porque depois que eu vi como foi a transformação, mesmo Katmandu, virou alguns parentes, meus irmãos, chegaram a ir lá e me contavam, e amigos também, e que é um engarrafamento constante, uma poluição horrorosa. Eu falei, não quero ir mais lá, não, tá bom. A minha viagem no meu tempo foi melhor, é melhor ficar com aquelas memórias que eu tive, que, assim, Katmandu foi um dos lugares mais lindos que eu já vi, e mais agradáveis também para viajar naquela época. E o Himalaia continua igual, né, Márcia? Lá em cima, Mas não dá para mudar muito aquilo, né? Mas hoje em dia também já tem turismo de massa para escalar montanhas, né? Que é uma coisa louca que se faz hoje. Morre gente para burro subindo o Everest, o Annapurna, ou essas montanhas lá. É uma coisa louca isso. Estão até querendo controlar agora, fazer que não tanta gente vá para lá, porque ficou meio descontrolado isso. agora, Lu, a sua volta, você decidiu voltar por quê? Porque foram 2 anos viajando, né? Pois é, porque é o seguinte, eu vou explicar. Minha viagem era uma viagem de volta ao mundo. Eu achava que ia durar de 4 a 6 meses. Mas a coisa foi aumentando. Quando eu cheguei no Afeganistão, que era um país maravilhoso quando eu fui, antes da guerra, fui um ano antes dos russos invadirem. Então, era um país lindo. Era para ficar 15 dias, eu já fiquei 3 meses. Aí foi tudo aumentando. A Índia era para ser uma coisa de 2 meses, talvez. Fiquei 6 meses, mas se incluir 4 do Nepal, 2 do Sri Lanka, já foi um ano. E ainda fui nas Ilhas Maldivas, que eu ia conhecendo lá. Quer dizer, o que eu quis dizer é que, com o tempo, foi aumentando o tempo da minha viagem. Era muito barato a Índia também, naquele tempo, né? Era assim, olha, por $1 por dia, eu tinha um hotel com banheiro no quarto e 3 refeições, comendo comida indiana, que é boa, né? Melhor que no Nepal. E $1 por dia, quer dizer, em um ano eu gastava $365. Era baratíssimo. Claro que você tinha que ter vida de mochileiro, né? Pegar ônibus, trem e tal. Nós não precisava nem pegar carona. O trem também era baratíssimo. Segunda classe, né? Que era divertidíssimo também. Enfim, mas era muito barato viajar. E a minha ideia era fazer esse caminho do Marco Polo até a China e depois voltar para o Brasil pelo outro lado, pelo Pacífico, de ilha em ilha. Consegui fazer isso mais ou menos, porque quando eu cheguei na China, por baixo, que eu tive que atravessar a Índia, subir pela Tailândia e cheguei lá, em Hong Kong, eu só consegui entrar um pouquinho, fui até Cantão, porque era fechado. Era o tempo do Mao Tse Tung ainda. O Mao Tse Tung tinha morrido há um ano. Então ainda estava todo mundo com aquela roupinha igual, sabe? Não tinha carro na Índia, tudo de bicicleta. Só tinha um sapato, que era aquele sapatinho chinês, sabe? Que todo mundo usou, até foi moda uma época, um sapatinho chinês pretinho, assim. Só tinha esse sapato, só tinha uma roupa. Era uma coisa, aquele socialismo radical do Mao Tse Tung. E de lá eu quis voltar, mas acabei que eu não consegui fazer o itinerário inteiro, né? Eu pulei algumas ilhas, mas parei ainda em
algumas ilhas da Polinésia, a Ilha da Páscoa, e cheguei no Chile, dali eu voltei. Então eu dei a volta ao mundo mesmo. Deu. A E você, ideia era essa, só que demorou 2 anos. você escreveu outro livro também sobre essa viagem, Pelas Barbas do Profeta, né? Teve esse livro aqui, ó. Ah, olha aí. Também tem fotos, ó. Deixa eu mostrar assim. Você Ó, não mostrou a capa do Tibete, hein? Olha que linda essa foto, hein? até Você não percebe. a pé até o Tibete, depois você mostra. Ah, mostra. Esse é o primeiro livro. Vai no Irã, é o começo da viagem, tá vendo? Uhum. Mesquita do. Eu até estou nessa foto aqui no cantinho. Não está dando para ver, Lu. Tá dando, não, né? Não. Ó, isso aqui talvez dê para ver, não sei. Aquele Buda que os Ah, que talibãs destruíram. destruíram. Que maldade isso. Era o maior Buda do mundo. Do mundo. Que beleza. Esse é o Afeganistão, isso aqui. Esse é o livro. Agora, A Pé até o Tibete também tem muitas fotos, né? É difícil eu escolher, Márcia, aqui o que eu Mostra mostro. a capa. Ah, tá. Capa. Não, levanta um pouquinho. Ah, olha aí, tem uma foto do Tibete. Tá É. ótimo. A pé até o Tibete. Tá ótimo. Vê se tem uma foto aí. Cadê a foto Ó, do menino tentando te flechar? Vale de Sandu, dá para ver? Olha Dá, como era. dá Hoje para uma ver. cidade Hoje é uma. enorme. Que Tá pena. vendo como era bonito? Muito Era um bonito. paraíso terrestre, isso aqui, uma coisa. Eu até fiz um poema sobre esse esse vale, né? O Vale de Katmandu. Quer ouvir? Quer? Fala o Pode ser poema. um pouquinho grande, ó. Também esse poema ele misturou assim com uma saudade muito grande que eu estava do Brasil. Então eu chamei ele de Eldorado. Mas tem a ver com essa foto que eu te mostrei agora, assim, ó, que era o Brasil da minha fantasia, o Brasil que nem existia mais, o Brasil dos índios, e que eu misturava com aquilo que eu estava vendo, aquele Nepal primitivo. Então chama Eldorado. Olha. Houve um lugar uma vez onde árvores amistosas cresciam livres sem ninguém que as plantasse. Explodiam do solo, feito petróleo. Havia flores, girassóis, dálias por todas as partes. Não havia jardins, nem era preciso. Pássaros de cores luminosas voavam sem ser molestados. Animais viviam na mata. Havia rios transparentes de água muito fria. Havia um mar de corais onde não passavam navios. Comia-se frutas, peixes e legumes, vez por outra uma caça. Tais titus saborosíssimos habitavam as proximidades. Havia uma rede para a gente descansar de tarde, escutando sabiás, papagaios e araras, espantando com o braço cansado os mosquitos da malária, comendo cachos de banana e fazendo amor nas horas vagas. Um lugar onde se podia parar para pensar, onde se poderia até pensar em ter filhos, cuidar da horta, fazer família. Até isso seria possível. A gente podia passear de tarde tendo cuidado de evitar as onças. Houve um lugar em que viver era menos perigoso. O ar era limpo, onde tivesse fumaça tinha fogo. E as pessoas estavam ao ar livre, as casas sempre de portas abertas, as árvores cresciam nos telhados, rachando paredes, todos se conheciam, sorriam, ninguém pegava pesado. De noite, algum mais inspirado tocava flauta ou violino. A terra era da terra. Não havia fazendas nem propriedades, muito menos fábricas, burgueses e operários. Não se tinha ideia do átomo, vapor, eletricidade. De dia se enxergava longe, de noite estrelas. Evidentemente não havia dinheiro. Parece que houve um lugar assim, mas eles destruíram tudo. Como sempre, não sobrou ninguém para contar a história. Alguns chegam mesmo a afirmar que nunca houve tal lugar. Que bonito. Que lindo. Ô, Luiz, olha, quero te agradecer a nossa entrevista. Foi ótimo. Foi uma viagem no tempo. Foi uma viagem também. Foi ótimo. Eu que Esse lugar. agradeço. Parabéns pelo livro. A Obrigado. Pé. Muito lindo livro, com fotos maravilhosas também, poemas e crônicas também sobre o lugar. Valeu, Liu. Obrigada. Obrigado. Um grande Muito abraço. obrigado. Eu agradeço, tá?
Um abraço, você Um abraço. também. Gente, Tchau. tchau. Eu acho que vocês devem ter curtido como eu curti essa viagem ao Tibete, ao Nepal, que a gente pôde assim viver uma experiência de quem esteve lá há 25 anos. E como a gente sabe que tudo mudou, né? E às vezes a gente fica com pena que esse progresso, né, atrapalha tanto e se perde lindas paisagens. Bom, boa noite para vocês. Sexta-feira a gente vai falar sobre outro assunto. Hoje a gente falou sobre o Nepal. Sexta-feira a gente vai falar sobre Nova York. Como é que a gente empreende em Nova York com a Nanda McDowell, tá bom? Então eu vejo vocês lá, sexta-feira.